Olá, bem-vindo ao Culto da Visão. Nós estamos felizes porque estamos em um novo ano, o ano de 2013. E nós estamos declarando para as nossas igrejas em avivamento que este é o ano da plenitude de Deus sobre a vida do homem, já que o número 13 é a combinação do número 7 sobre o número 6, sendo o número 7 o ano da plenitude de Deus e o número 6 é o número do homem. Assim que Deus tem me dado esta revelação e este ano nós estamos crendo em uma plenitude sobre o nosso ministério. Vamos viver e vivenciar coisas grandes e maravilhosas para as nossas vidas. E neste ano nós vamos estar trazendo uma série de estudos sobre como o adorador corresponde. É muito importante a adoração no nosso ministério. Quando o crente adora, ele começa a viver em uma nova dimensão de vida. Quando o crente adora, ele começa a viver em uma vida de intimidade com Deus. Preparado então para momentos extraordinários, momentos que verdadeiramente serão únicos para a vida dele. E é isso que Deus tem colocado no nosso coração. Que este avivamento ele tem como uma marca muito forte a adoração. Pois nós precisamos começar a adorar o Senhor com uma intensidade maior, já que isso nós iremos fazê-lo durante toda a eternidade. Então nós vamos falar sobre alguns desses adoradores que nós encontramos na Bíblia durante os próximos meses. Vamos estar falando sobre adoradores que eram patriarcas, adoradores que eram reis, adoradores profetas e por fim adoradores apóstolos, que viveram e vivenciaram momentos dramáticos na história e que mudaram o quadro no qual eles viviam, por causa de uma vida de adoração que eles tiveram diante de Deus. Amém? Então nós vamos começar hoje e nós vamos começar lendo em Gênesis, capítulo 4, vamos ler o versículo 25 e o 26, que nos diz assim. Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs por nome de Sete, porque disse ela, Deus me deu outro em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. 26. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Aleluia. Sete é o terceiro filho de Adão. Sete é aquele filho que Deus apontou, que Deus entregou para Adão e Eva no lugar de Abel, o justo filho de Deus. E Sete viveu em companhia de seu pai durante 800 anos, posto que Adão tinha 130 anos quando gerou a Sete, e viveu até 930 anos, ou seja, foram 800 anos de companhia com Adão que Sete teve. E foi a partir de Sete que Deus passou a ser invocado, chamado, clamado, louvado, buscado pelo seu próprio nome, o Senhor, ou Jeová. Isso é uma coisa interessante. Como ao entrar na história 7, ele descobre que Deus tem um plano específico, que Deus tem um plano especial para ele. E que esse plano seria ele, com seu filho Enos, provocariam um clamor especial a Deus, clamando a Deus pelo seu próprio nome, invocando o nome dele, adorando o nome dele em uma nova dimensão. E é por isso que nós queremos falar sobre Sete. Porque Sete significa compensação. Ou seja, Sete é alguém que foi colocado no lugar de alguém mais. Sete entendeu muito bem que ele precisava corresponder a Deus como um adorador naquilo que ele significava diante de Deus. Capítulo 5, versículo 3 de Gênesis nos diz assim: aos 130 anos, Adão gerou ao filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. E Sete então entendeu que ele foi feito agora
já não da semelhança à imagem de Deus, como fora feito seu pai, mas ele agora era feito da semelhança e a imagem de Adão. Vocês sabem o que isso significa? É como você tem um documento original. Aquele documento original que você redigiu, pode ser a próprio punho. Aquele documento leva marcas suas pessoais. E daí você vai e tira uma cópia, xerox, daquele documento. Aquele documento passa a ser o quê? Uma imagem e semelhança de algo que você fez na sua originalidade. Agora, você pegar aquele documento que já é uma cópia e tirar uma fotocópia dele, aquela fotocópia já não é mais o quê? Uma imagem e semelhança do original, senão que é uma imagem e semelhança da fotocópia. Por isso, então, ele precisa ser autenticado para ser reconhecido como documento oficial diante da lei e da justiça. 7 é esta fotocópia que Deus vem para autenticar. E a autenticidade que Deus dá para 7 é porque ele passa a invocar o nome do Senhor. 7 descobre que tem um plano de Deus na vida dele a ser realizado, a ser concretizado, e ele precisa fazer isto com toda a entrega, com toda a devoção diante da pessoa do nosso Deus. E quando ele faz isso, então, ele vai alcançar diante de Deus uma vida realmente de muitas bênçãos diante do Senhor. Vamos ver então agora como é que 7 corresponde a Deus naquilo que ele representa diante da sociedade e diante de Deus. 7 sabia e reconheceu que ele era uma semente que fora colocado no lugar de Abel, a quem Caim matou. E isto levava ele a ser algo na semelhança de Jesus Cristo. A semente perfeita da mulher, que tomaria o lugar da humanidade pecadora. Uau! Isto é muito forte. Veja como Deus desenha o quadro histórico desde um princípio. Quando Adão e Eva pecam diante de Deus, Deus disse que a serpente feriria o calcanhar da semente, mas a semente da mulher iria pisar sobre a cabeça da serpente. Então, para Eva, era muito importante ela ter esta semente. No momento que ela tem Abel como filho entregue, justo diante de Deus, ela vê Abel como a semente que poderia resgatá-los do pecado, resgatá-los da iniquidade que eles haviam cometido. Porém, Caim mata a seu irmão Abel. E ao matar Caim Abel, é como que estivesse matando a esperança de Eva em ver Deus ressuscitar, ou Deus trazer para ela o resgate e a restauração pelos pecados que eles cometeram diante do grande Deus. Então, é claro e é óbvio que eles começam a clamar agora diante de Deus para que Deus lhe desse outra semente, já que a semente Caim era uma semente corrompida, uma semente que era de acordo à serpente, com o mal impregnado dentro dele. E Abel estava morto. Então eu creio que houve um clamor muito grande, muito forte, muito especial diante de Eva para com Deus, dizendo: Deus, tu me fizeste uma promessa a mim e a Adão, que da minha semente viria o resgate para nós, a humanidade. E aí Deus então responde e lhe dá a Sete como esse filho. E eu imagino então a educação que Sete recebeu de Eva. Eu imagino então os ensinamentos que Sete recebera de Adão, pois ele foi impregnado para receber o conhecimento do Deus verdadeiro, com quem Adão e Eva mantinham uma relação, um relacionamento estreito. É claro e é óbvio que Sete aprendera de Adão e Eva, de como eles viveram no jardim do Éden, de como eles tinham uma comunhão de
todos os dias, na virada do dia, Deus aparecia para eles no jardim e conversava com eles. Tinha um momento de comunicação, um momento de relacionamento com eles. Essas coisas realmente estavam fortemente impregnadas na vida de Adão. E Adão agora começa a passar essas lições para a vida de Sete. E Adão conta como foi o seu pecado. Adão relata para Sete como eles foram enganados pela serpente e caíram no engano da serpente para comerem do fruto proibido e perderem este relacionamento tão estreito que tinham com Deus. Mas também eles revelam para Sete que Deus lhes fizera uma promessa, que ele lhes daria uma outra semente, uma semente que viria pisar a serpente, a cabeça da serpente. Quem sabe nos seus ensinamentos eles diziam para Sete, essa semente pode ser você. Essa semente pode ser você. Eles ainda não entendiam na plenitude o que é que Deus tinha desenhado. Pois essa semente que viria da mulher seria uma semente colocada pelo Espírito Santo. Então, Sete, como semente, semelhança, imagem de Adão, já perderia então a característica da semente perfeita, que é a pessoa de Jesus Cristo. Mas, ao entender que ele era apontado, ungido por Deus, para tomar o lugar de Abel, ele sabia que ele tinha um papel importante na vida, na geração dele. Ele sabia que ele tinha um papel importante na adoração diante de Deus. Por quê? Porque Deus aceitara a oferta de Abel. Abel fizera algo agradável diante de Deus, para que for aceito diante de Deus. E Sete entende então que ele precisa fazer algo para que ele seja do agrado de Deus. Oh, aleluia, aleluia! A Bíblia diz que quando Caim e Abel trouxeram as suas ofertas diante de Deus, Deus atentou para a oferta de Abel, mas para a oferta de Caim, Deus a desprezou. E Deus aceitou a Abel. A Bíblia não diz que Deus aceitou a oferta. Ele aceitou Abel primeiro, antes de aceitar a sua oferta. Por quê? Porque Abel agradara a Deus. E Sete sabia que como uma semente que havia sido posta na vida de Adão e Eva, ele precisava levar esta marca na sua vida. Eu preciso ser alguém que vá agradar a Deus. Eu preciso trazer ofertas que agradem ao meu Deus. Mas que Deus é esse? Esse Deus tem um nome, e o nome dele é Jeová, o Eterno, o Eu Sou o que Sou. Aleluia. E ele tem uma trajetória de vida distinta, diferente. Ele diz, eu não posso chamar Deus apenas de Deus, porque chamar Deus de Deus é chamar um governo de governo. Mas eu preciso dar um nome a este governo. Eu preciso dar uma conotação específica para o governo ao qual eu estou submisso. O governo chamado Deus. Eu preciso me render a Ele, dizendo, eu me entrego, eu invoco, eu adoro, eu imploro, eu clamo e eu busco a presença do grande eterno, o eu sou o que sou. Aleluia. Eu preciso ter um relacionamento especial. Assim como Adão e Eva, os meus pais tiveram um relacionamento. Eu creio que é possível ter este relacionamento. Mas como posso eu ter um relacionamento com alguém que eu não chame pelo seu próprio nome? Diz a Bíblia. Porque nessa época começou-se a invocar a Deus pelo seu nome. Eu não posso referir-me a Deus como apenas alguém distante. Eu não posso referir-me a Deus como o Criador do mundo.
Eu preciso referir-me a Deus como alguém com quem eu quero ter intimidade. E esta é uma marca do adorador. Todo adorador verdadeiro, ele tem uma intimidade com Deus. Ele começa a chamar o seu Deus do seu pai, o seu papai. Aleluia. Ele não chama a Jesus apenas de Jesus, mas ele é o seu rabi, é o seu mestre querido. E ele chama o Espírito Santo não apenas de Santo Espírito, mas ele o chama de Consolador, o que conforta a nossa alma, o que esquadrinha o nosso interior, o que vai além da separação da alma e do espírito, que penetra no profundo do espírito e da alma do homem e discerne os pensamentos, as intenções. É isso que o verdadeiro adorador faz. E 7, ao adorar a Deus, ele disse: eu quero invocar a Ti pelo Teu nome. Eu não quero apenas dizer, eu vou falar com Deus, não. Eu vou falar com o meu Senhor. Eu vou falar com Jeová. Eu vou falar com aquele que quer se manifestar, quer se revelar a minha pessoa. E ele soube corresponder a Deus. Por quê? Porque ele invocou a Deus pelo nome de Deus. Ele conheceu o nome de Deus. Sabe que quando você trata uma pessoa pelo seu nome, você está dando um respeito maior. É assim. Muitas pessoas, quando já não são mais fãs, nós, como já não tem mais respeito para conosco, infelizmente, como que eles fazem? Ah, aquele cara, aquela pessoa, a fulana de tal, a ciclana, é uma coisa desprezante, é uma coisa assim tão rebaixante, que não merecem de nenhuma maneira o nosso apoio, o nosso reconhecimento. Agora, quando uma pessoa é benquista, quando uma pessoa é bem amada, o quê? A pessoa é chamada pelo nome, e é mais, até lhe dão o seu título, meu pastor Gesiel, meu apóstolo Gesiel, meu querido, amado apóstolo, pastor, Gesiel. Por quê? Porque essa pessoa quer ter uma vida de intimidade com essa outra. E 7, sabendo que ele era a semente que havia sido posta por Deus no lugar de Abel, ele precisava manter essa intimidade com Deus. Porque ele era apenas um retrato da perfeita semente da mulher, que seria a pessoa de Jesus Cristo, o qual trataria a Deus não somente pelo seu nome, Jeová, ou Eli, que é outro nome para Deus, mas ele trataria a Deus na maior da intimidade. Meu Pai, eu vim do meu Pai e eu voltarei para o meu Pai. Olha a intimidade que a semente perfeita, que é o Senhor Jesus Cristo, tinha com o Pai aqui na terra. Ele o chamava de Pai. As coisas que eu ouvi o meu Pai falar, essas são as que eu falo. As coisas que eu vi o meu Pai fazer são as que eu faço. A intimidade dele estava na conotação do nome que ele prestava para o seu Deus. 7, este adorador, ele soube corresponder para com Deus, porque ele dava a Deus o nome que Deus merecia ter. Segunda coisa, ele entendeu que ele tinha sido feito à semelhança de Adão, o pecador. E já Jesus veria como na semelhança do Deus perfeito. Gênesis capítulo 5, versículo 3 diz que Adão gerou um filho à sua semelhança e conforme a sua imagem.
Já lá em João, capítulo 1, nós lemos que vimos a sua imagem como? Como a imagem do unigênito do Pai, cheio de verdade. Jesus viria na imagem do unigênito, do perfeito do Pai. Já 7 reconhecia que ele era a semelhança e a imagem de Adão, o pecador. Ele não era a imagem e semelhança do Adão que fora feito por Deus no seu estado de inocência. Não. Ele não era a imagem de Adão que fora feito por Deus com o maior senso de pureza e santidade. Não. Ele é feito já debaixo de uma imagem, debaixo de uma semelhança de um homem que agora estava contaminado e tinha em si a marca do pecado. É interessante, veja bem, é interessante nós vermos que as ofertas de Abel e de Caim eram distintas. Abel era pastor de ovelhas, mas Caim era o quê? Era lavrador da terra. É interessante ver então que Caim foi o que herdara a profissão do seu pai. Caim foi aquele que praticava a profissão do seu pai. Mas assim como Caim herdou a profissão, também herdou a maldição do pecado da vida do seu pai. E quando ele agora tem a Sete entende que ele é um homem mortal, que ele é um homem com a marca do pecado, que ele fora gerado em pecado, e que em pecado concebera a sua mãe, e que a única maneira e forma que ele poderia se relacionar com Deus do seu pai, da maneira que seu pai se relacionara no jardim do Éden, seria se ele invocasse a Deus pelo seu nome. Deus, Senhor, Jeová eterno. Eu não sei o que é que tu planejaste antes de mim. Eu mal entendo as coisas que tu estás fazendo na minha época, que eu sou contemporâneo. Muito menos posso eu entender, ó Pai, o que tu vais fazer no futuro. Mas tu és o grande eu sou o que sou. Para ti não existe passado, presente ou nem futuro. E eu sei que virá um na tua semelhança, sem a mancha do pecado, sem a marca do pecado. Mas, Senhor, se eu fui colocado como uma semente no lugar de Abel, significa que desta semente deverá vir este Salvador do mundo. Então é melhor que eu comece a minha vida buscando a Ti e a Tua vontade. 800 anos vivendo com seu pai. Eu não imagino quantas conversas Sete não teve com Adão. Pai, me diz como eram as viradas do dia. Me diz como era às 6 horas da tarde, como era esse horário, Deus. Com Deus. Me explica, Pai. O que é que o Senhor conversava com o Papai do céu? O que é que vocês conversavam naquele jardim? Como foi que Ele colocou essa ciência em você, Pai? Para que você pudesse nomear todos os animais do campo, todas as bestas feras, todos os peixes do... Como foi que você recebeu estas coisas lindas? Eu creio que Adão só poderia dizer: isto é obra do grande eu sou o que sou, o eterno. Era o que impregnava isto dentro de mim. E Sete entendia que ainda que eu seja pecador, se eu me colocar a invocar ao grande eu sou,
pela promessa que Ele tem feito aos meus pais, pela semente perfeita, eu sei que eu poderei alcançar misericórdia. Eu poderei alcançar uma nova dimensão de vida. Eu não quero que a minha vida seja uma vida como o meu irmão Caim leva, fugindo, forasteiro, marcado por Deus, mas com a marca do pecado, de um homicida. Não. Se eu vou levar uma estampa na minha vida, se eu vou levar uma marca na minha vida, eu quero que essa marca seja 7, o homem que invocou a Deus pelo seu nome. Oh, aleluia! Está vendo como 7 era um adorador que sabia corresponder? Ele não queria viver uma vida com uma marca impressa nele, que fosse uma marca do mal, uma marca do seu pecado, uma marca da sua injustiça. E vou te dizer, olha, na Bíblia tem apenas 8 vezes que se menciona o nome de 7 na Bíblia Sagrada. Mas nenhuma dessas vezes menciona 7 como um pecador, ou 7 como um homem que transgrediu as leis de Deus. Não. As 7 vezes mostra como 7 um homem a quem Deus colocou no lugar de Abel. E um homem que soube invocar ao nome do Senhor. Oh, meu Deus, isso é forte demais para você e para mim, adorador. O que é que eu e você estamos fazendo para marcar a nossa geração? Estamos entrando em um novo ano, um ano da plenitude, e o que é que eu e você estamos fazendo? O que é que eu e você levamos impresso no nosso coração? Será que levamos verdadeiramente essa marca de adorador? Ou será que nós somos, ou dizemos que somos adoradores, mas as marcas que nós levamos impressas em nós não testificam da nossa autenticidade? Elas não representam o que nós realmente somos. 7. Um homem feito à semelhança de Adão, um pecador, mas que sabia que havia um caminho de volta para Deus. Oh, meu Deus, eu estou falando com você aqui e eu estou sentindo a unção de Deus que está caindo sobre mim. Porque essas palavras que eu estou recebendo são palavras reveladas de Deus. 7 descobriram que havia um caminho de volta para Deus. E o caminho seria através da sua adoração. O caminho de volta para Deus não é um caminho da autojustificação. Eu acho que eu estou bem, eu acho que eu faço as coisas bem, eu acho que a minha oferta é boa, eu acho que eu vou numa boa igreja, eu acho que o meu pastor é gente fina. Essas autojustificativas não são suficientes. Você precisa levar a marca de um adorador diante de Deus. Se você quer conhecer o caminho de volta para a comunhão e intimidade com Deus. Vamos ver aqui a terceira parte. Com 105 anos de idade, ele se viu capaz de entender que ao gerar um mortal, ele necessitava invocar a Deus pelo seu nome. É assim. 7, com a idade de 105 anos, gerou ao seu filho Enos. E foi a partir daí que eles começaram a invocar a Deus pelo seu nome. Por quê? 7 entendera que o seu filho precisava entender que o Deus de seu pai, ele era um Deus que tinha um nome, assim como ele tinha um nome. Enos, eu quero que você entenda. O teu nome tem um significado muito importante, mas isso vai ser a próxima mensagem. O teu nome
é como o nome de Adão. Adão significa homem. E o teu nome também vai significar homem. Enos. Só que com uma conotação distinta. Porque Adão foi feito um homem, mas à imagem e semelhança de Deus. E tu vai ser um homem mortal. A imagem e semelhança da mortandade. A imagem e a semelhança da vida passageira que nós vivemos. E assim como você recebeu este nome, Enos, eu recebi um nome, e meu nome é Sete. Porque eu sou uma semente que foi colocada no lugar de Abel. Um homem é quem agradar a Deus. Mas eu sou filho de Adão. Um homem que recebeu o seu nome pelo nosso Deus. O primeiro homem, um homem feito do pó, o vermelho da terra, o barro. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Esse grande Deus, que é o Criador de todas as coisas, além de ser o Criador de todas as coisas, eu entendi que Ele quer se relacionar comigo e com você. Enos. E por isso é necessário que nós o chamemos pelo seu nome. Ele foi capaz de entender que Deus queria relacionar-se não somente com ele, mas se ele levasse invocar esta adoração ao nível mais profundo, pesca aqui agora. Se a adoração dele a este Deus real e verdadeiro fosse forte o suficiente, ele seria capaz de influenciar ao filho dele para também adorar a Deus. Uau! Eu estou aqui, mas estou saturado pela glória de Deus que está sobre a minha vida neste momento. Eu estou aqui gravando nesse estúdio, mas é como se eu estivesse diante do trono do Papai, recebendo essas ricas revelações do Papai do céu. Sete compreendeu algumas coisas que somente um adorador verdadeiro pode compreender. Ele compreendeu que, como Abel agradar a Deus, ele precisava fazer algo para agradar a Deus. E este algo seria o invocar a Deus pelo seu nome. Segundo, ele entendeu que o único caminho de volta para Deus seria através de invocar a Deus pelo seu nome. Que ainda que ele fosse feito à imagem e semelhança do pecado, o Adão pecador, havia um caminho, uma trajetória de volta para o Deus de toda a perfeição. E este caminho seria através da adoração. Mas pega aqui agora, olha, pega aqui o que eu vou te falar. Mas ele entendera que se a adoração dele fosse extensa o suficiente, ele ia poder influenciar a Enos, o seu filho, a que se tornara um adorador ao Deus da sua vida. Uau! Eu vou te dizer algo. Ele não somente influenciou a Enos, mas ele influenciou ao filho de Enos. Ele influenciou até o sétimo depois de Adão, que foi Enoque. A influência foi tão grande sobre a vida de Enoque, porque eles viveram ainda no mesmo tempo. Sete influenciaram, porque estava vivo Sete ainda, quando Enoque viveu, influenciaram a vida de Enoque. E Enoque disse: eu quero esse caminho de volta para Deus, eu quero adorar a Deus nesse caminho. O que se pode, é possível falar com esse Deus, é possível ouvir, é mais, é possível andar com esse Deus, eu quero isso. Que adoração forte, intensa, era a adoração que Sete entregava diante de Deus. Oh, meu Deus! Aqui eu digo agora, eu pergunto agora,
A quem você está influenciando com a sua adoração? A quem? A quem você está influenciando com a sua adoração diante de Deus? Quem é que está olhando para ver o que você está fazendo, dizendo, uou, eu não me importo como ele é, o tamanho do cabelo dele, a roupa que ele veste, se ele é gordo ou se ele é magro. O que me chama a atenção na vida dele é a maneira que ele invoca a Deus. Como ele é capaz de adorar a Deus. Uau! Com uma forma tão íntima que eu também o quero adorar. Isso é profundo, mas eu preciso marchar. Quarto lugar, a quarta marca de Sete, um homem que correspondeu a Deus naquilo que ele significava diante de Deus. Sete entendeu que a vida dele tinha uma missão a ser cumprida. E essa missão era adorar a Deus. Ou seja, que não importava o quão importante ou quão relevante ele fosse, ou quão importante, quão relevante ele cresce ser na sua existência. Põe atenção no que eu vou te falar aqui. Ele entendera que o mais importante era o papel que ele tinha que cumprir na história. Sete entendeu uma coisa. Depois que Abel morreu, realmente eu vi que todos os homens são mortais. Igual como Abel morreu, não da forma que ele morreu, mas igual como ele veio a morrer, todos os humanos virão a morrer. O meu pai vai morrer, a minha mãe vai morrer, Caim vai morrer, meus filhos irão morrer. Então a questão não é se eu vou ou se eu não vou morrer. A questão é, Deus me colocou nesta vida com uma missão a cumprir. Vou cumprir ou não a missão no tempo de vida que Deus me deu? É isso aí. Não precisava de muitos versículos para determinar, para explicar, para falar o papel dele na história. O papel dele era simples. Sete, eu quero que você saia, que você entre, viva e saia da história como um homem que me invocou pelo meu nome. Se você fizer isso, Sete, muito bem, você fez o seu papel. E nas próximas mensagens você vai ver como ele alcançou esse objetivo. Como ele não somente influenciou a Enos, como não somente influenciou a Cainã, a Lameque, a Enoque, como não somente ele influenciou a Metusalém, mas como ele influenciou a Noé também, pregoeiro da justiça. Tudo influenciado pela vida de um homem que soube qual era o seu papel na história. E ele cumpriu o seu papel na história. Eu quero finalizar neste momento dizendo para você, meu irmão e minha irmã, não é o que os demais pensam de você que vai fazer você ser na vida o que você é. Não é o que você pensa de si mesmo que vai fazer você na história o que você é. E tampouco é aquilo que Deus pensa de você que vai fazer você na história o que você é.
mas o que vai fazer você ser na história, o que você foi determinado para ser, é você crer e viver em determinação o que Deus planejou para que você fosse e vivesse na terra. Muitas vezes, sabe, eu questiono comigo mesmo, porque eu sou humano. E eu me ponho a pensar, Deus, uau, 2013 eu vou completar agora 27 anos neste ministério. Tenho 45 anos de vida, Deus. Eu prego desde os meus 10 anos de vida. 45 significa que eu tenho 35 anos pregando, Deus. E eu fico olhando, outro dia eu estava conversando com o irmão da igreja e nós falamos, não é interessante a gente ver os nossos contemporâneos, aquelas pessoas com quem a gente nasceu e cresceu na igreja. E hoje fulano está pastoreando ministérios tal, outro está como missionário no país tal. Como cada um de nós desenvolveu um papel diferente na história. E às vezes eu fico pensando, Senhor, será que eu estou na história no lugar que eu deveria de estar? Será que eu deveria estar pastoreando uma mega igreja e eu não estou? Ou será que o meu papel era menor e eu estou fazendo um papel maior? E quando eu comecei a pensar, porque nessa conversa que eu tive com o irmão, nós pensamos, poxa vida, quando eu era jovem, eu tocava até em banda da igreja. E tem pessoas, amigos meus, que até hoje estão tocando na mesma banda da igreja. E eu digo, parece que eles não evoluíram. Quando eu estava com isso no meu coração e meditando na mensagem que Deus estava me dando sobre a vida de Sete, eu entendi, peraí, não é se nós pensamos que estamos evoluindo ou não na história. Não é o que nós pensamos que havemos alcançado na história que importa. Se não é, se nós estamos cumprindo o nosso papel na história, como o que Deus tinha para nós cumprirmos na história. Sete entendeu muito bem que o papel dele era invocar a Deus. 7. Não deixe de invocar a Deus um dia sequer da sua vida. 7. Quando as pessoas olharem para ti, que eles possam ver, uau, olha ali um adorador, um homem que sempre está invocando a Deus e pelo nome de Deus. A sociedade veio se corromper mais uma vez. Assim, quando Deus deu a 7 para Adão e Eva, havia uma sociedade corrompida já, porque eram os filhos de Caim, que viviam e praticavam o pecado. E agora Deus dá uma nova semente. E aí depois essa semente vem ser corrompida. A sociedade ao redor dela está vivendo uma vida de corrupção. No entanto, por causa da vida e determinação de Sete, em ser um adorador e viver a vida ou a missão que Deus tinha dado para ele na vida, ele alcançou de Deus uma vida de triunfo e que marcou a história que ele está vivendo. Você hoje está marcando diante de Deus a história que Deus marcou para você? Se não, eu gostaria que você, nesta oração, recaptasse, que você reconhecesse que você precisa voltar para o plano original de Deus na sua vida e fazer cumprir a missão de Deus nos seus caminhos. Vamos orar a Deus? Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, meu amado, eu agora te agradeço por cada irmão e cada irmã que tem ouvido, Senhor, esta primeira mensagem de Sete, o adorador que corresponde para contigo. E eu peço, Senhor, que esta lição que nós aprendemos de Sete, ela possa ser praticada na vida de cada um dos meus irmãos e de minhas irmãs. Que eles entendam, Senhor, que eles foram postos na vida, Senhor, para cumprir o papel de alguém que é justo e precisa te agradar. Que eles entendam, Senhor, que somos feitos na semelhança do homem pecador, mas que existe um caminho de volta, que é através da adoração, para termos intimidade contigo. Que eles possam entender que estamos influenciando aos que vêm após de nós e que devemos influenciá-los pela vida de adoração,
mas principalmente que venham entender, Senhor, que recebemos uma missão nesta vida. E a nossa missão, Senhor, é o mais importante, porque é o teu propósito para conosco na vida que nós vivemos e que a vivamos, Senhor, de acordo com a tua santa e gloriosa vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado por haver estado comigo neste novo ano, nesta nova temporada, 2013, o ano da plenitude de Deus sobre a sua vida. Vivamos a plenitude em nome do Senhor.